paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Estamos hoje reunidos para nossa aula número 11, com o tema Evolução da Igreja Primitiva até a Reforma Protestante, como está no material já disponível para vocês. Deixa eu te falar, essa aula, ela vai ter algumas sequências, tá? E eu não vou fazer agora, eu vou soltando à medida que o curso vai se desenvolvendo. Por quê? Tem muitos assuntos que não faz... Que nem eu parei na Reforma Protestante, mas tem muita coisa ainda para se falar, muita coisa para se explicar, que vai fazer um pouco mais de sentido já no Novo Testamento. Mas antes, vamos orar? Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de Deus, de acordar, de levantar. Deus querido, queremos te agradecer pela oportunidade de te cultuar, Deus querido, de te adorar sem pressão, Deus querido, sem opressão. Te agradecemos por morar em um país onde a adoração a Ti é permitida, Deus. Queremos te pedir, Deus querido, que o Senhor sempre nos lembre de tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, porque sabemos bem que é o espírito de gratidão que move e motiva o crente, Deus querido. Não nos deixe esquecer, Jesus, de nada, nada, nada daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, para que entendamos e absorvamos de forma eficaz que o seu ID não é uma opção, Deus, mas que é uma missão que foi dada a todos nós. Continua conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Simbora! Então, tem um desenho que eu coloquei no material de vocês que vai mostrar a evolução da igreja primitiva. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem daqui, mas está bem nítido no material de vocês. A igreja primitiva, os primeiros concílios da igreja, que vieram logo após, quando a cultura grego-romana oficializou o cristianismo como religião oficial da época. Então começaram a vir os concílios, que foi as reuniões para gerar norma, mas a gente vai falar disso com um pouco mais de calma. Aí vem a Idade Média, onde foi um período onde a igreja estava no ápice, no seu, que nem meu professor de história fala, no seu apogeu de governança, de poder, onde a igreja fazia, mandava e desmandava. A igreja, nesse período aqui, ela não era vista mais só como centro religioso ou como cultura religiosa. Ela era vista como governança. Ih, minha língua tá travando. Como governança, como um grande poder estatal. É como se fosse o governo daquela época. A igreja, ela tinha poder para dizer o que era certo e errado. Ela filtrava as partes financeiras da época. Ela controlava territórios. Basicamente, tudo. E nesse mesmo período da Idade Média, teve muitos papas que envergonharam a igreja nesse período, e foi por causa deles. Como era algo muito rentável ser o papado naquela época, eles desejavam muito isso, e eles não se preocupavam em ser verdadeiros cristãos, em seguir a Bíblia, em fazer... Eu destaquei 3 deles que trouxeram uma grande vergonha para a igreja. E por causa desses papas que fizeram tantas coisas absurdas, atrocidades, que eles começaram a despertar naqueles que eram sérios e ligar uma anteninha dizendo: opa, isso aqui não é bem assim. A Bíblia não fala sobre isso, a palavra de Deus não fala sobre isso. Aí, depois disso, vem a reforma protestante, quando os que estavam dentro da igreja viu que não a igreja em si, mas aquela religião precisava de uma reforma. Aí vem a reforma protestante, ok? Vamos embora. A Bíblia nos mostra que a igreja não começou como uma instituição chamada católica. Michele, mas por que o tema dessa aula? Geralmente, quando eu aparecer por um tema assim, era pra gente estar entrando em Êxodo. Na próxima a gente entra. Quando vocês verem eu fazendo esse certo tipo de rupturas, quando eu achar que tem uma necessidade que vai ser coesa com o livro que a gente vai começar a ler e estudar, porque a gente vai ver que agora, em Êxodo, Israel, ele vai começar a ser intitulado
não só como povo de Deus, mas como religião. Moisés vai receber as 613 leis, que são as mitzvot, e ele vai descer, vai contar para o povo, ele vai instruir o povo. Moisés era o legislador daquela época. Então vocês vão ver que muita coisa vai se encaixar e vai fazer sentido. Michele, mas por que você não trouxe de uma forma completa? Que nem eu falei para vocês. Para esse princípio, para agora, e eu achei interessante falar sobre isso porque tem muita gente que ainda acredita que cultura protestante, sim, cultura protestante quer dizer o quê? As divergências, né? Aquilo que eles não concordavam. Então o protestantismo veio daquilo. Só que a gente não segue o protestantismo. A gente segue a igreja primitiva. A gente segue aquilo que Cristo ensinou. A gente é da primeira essência. A gente vive. Quantos de nós, na maioria dos nossos estudos, a gente faz muita aplicação sobre Paulo, porque ele foi um grande doutor da época dele, ele era estudioso, ele falava vários idiomas, ele conseguiu e montou várias igrejas e saiu espalhando o evangelho de Cristo, ao ponto que aquilo se popularizou, graças a ele, até chegar em um período para sofrer influência romana. Mas vamos com calma, né? Que a gente vai chegando lá. Ok? Então, a primeira igreja não foi a católica. Todas as vezes que eu vejo que vai surgir essas dúvidas, e isso é muito interessante, tá? É interessante a gente destacar porque muita gente acredita nisso. A primeira igreja foi a igreja católica. Não, não foi a igreja católica. Onde eu parei. Mas como comunidades locais fundadas pelos apóstolos, especialmente Pedro e Paulo. Eu mudei a ordem aqui, mas é Pedro e Paulo. Após o Pentecoste, a Igreja Católica se consolidou séculos depois, influenciada pelo Império Romano e por práticas culturais que introduziram imagens e esculturas. O que acontece? Depois do Pentecoste, os apóstolos começaram a pregar muito o evangelho. Tinha pregações que eles tinham números gigantescos de almas, de pessoas que se convertiam a partir daquele período. E quando eles se convertiam, era como se eles ficassem assim, tá, e agora? A gente vai fazer o quê? Então, aonde tinha alguém pregando, eles iam e se reuniam. E isso começou a se criar para aquela época uma comunidade, entendeu? E é em Atos também que lá vai estar apontando que os seguidores de Cristo são chamados como os cristãos. Ali vai aparecer, sabe, essa definição. Então a gente vai ver que a primeira igreja não foi a igreja católica. A primeira igreja, ela tem um sentido original, que é de comunidade, que significa pessoas, não instituição. A gente confunde igreja e instituição. A igreja de Cristo não é o templo. A igreja de Cristo não é o local, não é o ambiente. A igreja de Cristo é as pessoas. Então, independente se elas estavam no monte ou se elas estavam no templo, era uma comunidade cristã. Era o povo de Deus. Ok? Povo de Cristo. É a mesma coisa. Ok? Simbora. A igreja católica se consolidou... Já falei isso. Deixa eu adiantar. Já mostrei a figura para vocês. Michele, por que não é verdade que a primeira igreja foi a católica? Em Atos 2, 42 ao 47, descreve a primeira comunidade cristã lá em Jerusalém, logo após o Pentecoste. Já em Atos 11, 26, mostra que em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos. Como eu já falei para vocês, né? É um resumo. Mesmo Paulo tendo fundado igrejas como a cidade de Corinto, Éfeso e Filipos, sabe o que acontece? Eu faço o material, aí na introdução eu já falo eu já falo toda a primeira parte da aula, aí depois eu fico repetindo tudo que eu já falei para vocês. Enfim, isso aqui a gente já falou, então eu vou pular, que nem eu já falei para vocês. Se reunia onde? No cenáculo, no Monte das Oliveiras, aonde tivesse pregação. Michele, era só no cenáculo? Não. Era onde estivesse tendo pregações. Onde estivesse culto. Era nas casas, era nas ruas. Não tinha, tipo, uma instituição. Vamos fazer uma igreja. Não, a gente vai ver muito em Atos disso, a gente vai ver de pessoas que se juntavam para orar. Que nem a gente vê hoje pontos de pregação. Era basicamente isso. A ideia de igreja, da igreja primitiva, era a comunidade, era as pessoas, igreja pessoa, não local.
E depois que perdão, que é a igreja mesmo, que a igreja vai sofrer essa certa influência, ela vai sentir, vai ter a necessidade de se tornar uma instituição. Aí começa o perigo, porque aquilo que não deveria aceitar algumas coisas, como a idolatria, que a gente já vai falar sobre isso, vai ser algo que vai ser muito questionado nos concílios, ao ponto de deixar algumas pessoas e alguns líderes religiosos da época em conflito. Para vocês terem uma noção, eu vou parar de falar, vamos ler, porque eu vou adiantar de novo, aí depois eu vou estar repetindo de novo aquilo que eu mesma escrevi. Então vamos embora, né? Tá, aí aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Igreja como pessoas, no grego eclesia, significa assembleia ou chamados para fora. Vai ter algumas versões que vai dizer chamados para missão. E todas as vezes que você vê esse termo de igreja como eclesia, ele não vai estar falando sobre o lugar, ele vai ver sempre os enviados. Os enviados, a maioria você vai ver assim, quando vocês for procurar alguns sinônimos disso, se vocês forem pregar no original, você vai ver que a palavra tá ali também como enviados, sabe? Aqueles que foram enviados, chamados para fora. Como assim? Aqueles que já receberam o evangelho não é pra gente reter ele. O evangelho é pra gente espalhar, anunciar, sabe? É basicamente esse sentido. Locais de reunião, a gente já falou isso também, então eu vou pular. Fundação espiritual. Essa comunidade marca o início da propagação da mensagem de Jesus. Primeiro em Jerusalém, onde a gente vê o primeiro registro das primeiras igrejas, e depois além da Palestina, além do Rio Jordão, com Paulo levando o evangelho ao mundo greco-romano. Quando chega nesse período, né, em Roma, nesse mundo greco-romano, vai começar, gente, vai ter muita influência. Por que acontece isso? Por que eu falei, achei interessante trazer isso antes de Êxodo? Por quê? Agora, em Êxodo, a gente vai ver o povo saindo do Egito. O povo vai ficar quanto tempo no deserto? O povo vai ficar 40 anos no deserto. Nesse período do deserto, olha, a estimativa é mais ou menos de, bota aí, 600 mil homens. Ah, dentro desse contexto, não vai estar calculando mulheres nem crianças. Bota aí só homens mesmo, mais ou menos 600 anos que a história vai nos apontar. E desses 600 mil homens que saíram do Egito, daqueles que nasceram no Egito, sabe quantos entraram na Terra Prometida? 2. Josué e Caleb. Como assim, Michele? Como assim? Nesses 40 anos no deserto, as mulheres se deram a ter filhos e essa geração agora que Josué e Caleb vai ter que lidar é uma geração nova. O povo que saiu do Egito saiu com uma promessa, mas eles eram um povo muito rebelde. Aí o que acontece? Quando eles vão herdar lá, tá? Vamos adiantar. Quando vai chegar lá que eles vão herdar a terra prometida que Moisés vai começar a separar as tribos e as terras das tribos. A gente vai ver que tem tribos que não vai herdar terra, porque a herança deles já é o Senhor, como a tribo de Levi. A gente vai ver que agora, em todo o redor deles, a gente está falando do Oriente Médio ainda, em todo o redor deles, era um setor e um ambiente de paganismo, até no próprio Egito. Então, muitos deles trazem, poxa, você morou a vida toda no Egito. Você sai do Egito, mas tem coisa que não sai de você. Você sai do lugar, mas tem muita coisa que fica dentro de você. Que nem quando a gente era mais nova, a gente tinha muito negócio de simpatia, não, meu Deus, como é que é aquele negócio que quando a gente deixa o chinelo virado? Eu esqueci o nome. Não é mito. Tem um termo correto para isso, mas me foge. E a gente acreditava muito nisso, que o chinelo não podia ficar virado, de cabeça para baixo, o chinelo tinha que ficar em pé, a gente não passava debaixo de escada. Tem umas culturas assim, sabe? Coisas que a gente ouvia das nossas avós, das nossas bisavós.
E, enfim, e eu tô dando esse exemplo para vocês conseguirem entender o que basicamente é isso. Todo o redor, para vocês terem noção, nesse período só o povo de Israel era um povo monoteísta, era um povo que servia apenas a um único Deus. Aí você vai ver, Michele, mas para que Deus estipulou tantas leis, tantos mandamentos? Por que Moisés precisou criar tanta coisa? Por quê? A popularização de deuses criado pelos humanos era algo assim absurdo, ao ponto de participar da cultura deles, imagens, esculturas, isso já era algo normal, era algo presente. A gente vai ver que quando a gente falou acho sobre isso na última aula, a gente vai ver que quando Jacó é Jacó. Jacó ele retorna para o lugar onde Deus mandou ele voltar, para Betel, acho que se não me engano é Betel. Ele vai chamar os filhos dele após aquele incidente que acontece com Diná, né? Ele vai chamar e ele vai falar assim: deixai agora os ídolos. Então vocês vão ver que mesmo ele vai começar a fazer tipo, não, se santifiquem, se separem. Ele, no contexto ali onde eles estavam, em Siquém, em Padarã, era um lugar cheio de idolatria em todos os lugares. Eles já tinham os seus próprios deuses, os seus próprios sinônimos do que é certo e errado, de religiões. Isso já era algo que existia, não foi algo novo. Isso sempre existiu. Tem um psicólogo famoso que ele diz que toda pessoa nasce dentro de si com a necessidade de adorar, com um vazio que só é preenchido com a adoração. Só que tem muita gente que não sabe direcionar isso. Às vezes a adoração vai sobre uma pessoa, ou às vezes vai ser sobre, sei lá, um objeto, qualquer coisa, entendeu? Então sempre existiu a necessidade de adoração. Sempre existiu dentro do homem, do ser humano, a necessidade de conhecer Deus, um verdadeiro Deus. Não aquele Deus que é formado e forjado pelas nossas próprias ideologias, mas um Deus verdadeiro e genuíno. Deixa eu adiantar porque eu falo a beça. Tá, agora vamos falar sobre continuidade. Que era feita pela liderança apostólica. Apostólica, como assim, Michele? Era os apóstolos da época, Pedro, esse pessoal, Tiago, eles pegavam e eles faziam o quê? Eles faziam os ensinos, eles criavam como se fossem normas e davam ensinamentos de como. Paulo, também a gente vai ver muito Paulo falando sobre deveres conjugais, sobre como o jovem tem que se comportar, sobre como uma mulher tem que se comportar, como o homem tem que se comportar. A gente vai ver que tinha muito sobre isso. Era como se eles estivessem forjando a religião com ensinamentos. Não vou colocar como ordenanças, não, porque isso é só de Deus, mas como ensinamentos, instruções. Segundo Timóteo vai dizer que a palavra do Senhor, que toda escritura, ela é útil. Então, meu amigo, se ela é útil, faça bem proveito dela. Use de forma correta, em nome de Jesus. Tá bom, aí vai passar todo esse período que a gente já falou, o período das comunidades de fé, que não eram uma única organização chamada católica. Nos primeiros séculos, cristãos rejeitavam imagens religiosas, mas com a influência romana, desenvolveu até que chegou lá. Lembra que eu falei para vocês que foi além da Palestina? Agora eles estão começando a avançar. Tem o mapa, é porque eu não vou... Tá no meu livro, mas eu acho que eu não vou conseguir achar agora. Que vai falar que... Vai mostrar como era essa parte assim do Oriente, como era dividido e como era próximo. Eu vou tirar foto e depois eu coloco no grupo para vocês verem, para vocês terem uma noção de quando a gente fala assim, da expansão da Palestina. Eu vou tirar depois, que tem que procurar com calma, e vou colocar lá no grupo para vocês conseguirem ver, ok? Agora a gente vai entrar, como eu falei para vocês, nessa parte dos concílios, que eram as reuniões que eram feitas. Gente, mas isso começou quando? O cristianismo chegou
na cultura greco-romana, e se tornou oficial, a religião oficial daquela época. Só que, como eu já expliquei para vocês, a adoração daquele povo, praticamente de todos os povos, eu deixei claro para vocês que apenas o povo hebreu adorava um Deus, um único Deus. Era um Deus que eles não viam, era um Deus que poucas pessoas tinham contatos com ele, como Moisés, era só nas pessoas que se separavam para isso, como os levitas. Enfim, e o que acontece? Vai chegar nesse ponto desse período que a religião ali se tornou a religião oficial dali, o cristianismo foi oficial dali de Roma. Então, o que vai acontecer? Eles vão começar a fazer adaptações. Assim como os apóstolos, fazia, criando normas de tipo, normas de estatuto mesmo, normas a ser seguidas, não obrigatórias, mas para edificação, para comunhão. Só que a Igreja Católica, ela vai fazer isso de uma forma diferente. E é curioso porque nos primeiros anos a Igreja Católica ela não aceitava e não tinha uso de imagem e escultura. Por quê? O cristianismo não aceitava. O cristianismo era muito rígido, muito severo em questão de idolatria. Então, isso vai virar tema de grandes debates, que eles vão chamar de concílios. Teve outros concílios antes dos concílios de Nicéia, mas os de Nicéia é os que a gente mais ouve falar, porque foi o primeiro concílio de Nicéia, eles provaram e eles aceitaram a divindade de Cristo. Então eles se juntaram, aqueles que acreditavam que Cristo era divino, que ele era Deus, e fizeram uma reunião para provar que realmente Cristo era Deus. Pegaram todas as provas da ressurreição, da encarnação. Aí entra um outro ponto da encarnação de Cristo. Quando isso começa a ser algo muito falado, algo muito exposto, tinha uma cultura deles que era a seguinte: eles tinham o costume de fazer homenagens às pessoas, então eles faziam quadros, aquelas pinturas bizantinas, essas coisas todas veio deles. Então eles tinham esse costume de expressar de forma visível. E quando o cristianismo começou a se tornar grande para eles, eles começaram a falar: poxa, Cristo, depois que morreu, ressuscitou e ele encarnou, e que pessoas contaram relatos que ele estava em vários lugares ao mesmo tempo, que viram Jesus. Falou assim: se a volta dele foi visível, se muita gente viu, por que a fé tem que se limitar só ao invisível? É basicamente isso, tá? Eu estou contextualizando. Aí o que eles fizeram? Se reuniram de novo e fizeram o segundo concílio de Nicéia. Nesse segundo concílio de Nicéia, tinham pessoas que eram a favor dessa expressão, né, artística, dessa veneração, em expressão, porque também já fazia parte da cultura deles. As igrejas tinha muito simbolismo, tinha muitas coisas, né? E isso não é algo novo. Até dentro da cultura judaica a gente vai ver, mas eu vou deixar mais para frente, porque a gente já vai falar sobre a frente. A gente vai ver que existe muito simbolismo, que existe muitas coisas que nem estátuas, coisas visíveis. Então vocês vão ver que não é algo tipo, que surgiu do nada, não. Tinha coisas que o próprio Deus pedia para ser feito, para ser usado em momentos específicos, não de forma aleatória, nem em adoração, nem nada disso, mas para cumprir propósitos específicos. Porque tem também, o nosso Deus, ele é extremamente inteligente e ele sabe o quão difícil é a gente acreditar naquilo que a gente não consegue ver. Então eu acredito que nesse primeiro tempo isso era um recurso bem usado e bem proveitoso para aquela época, ok? Só que dentro do Concílio de Nicéia eles destacam umas coisas bem importantes. Que destaques são esses? Que
as representações que eles fizessem e as imagens, os desenhos e as esculturas que eles fizessem seriam apenas para veneração e não para adoração. O Concílio de Nicéia em momento nenhum disse que você poderia adorar santo, adorar pessoas que já morreram. Era uma forma, já era cultural deles de honrar as pessoas que já tinham falecido, pessoas importantes, que tinham feito grandes coisas. Só que no concílio fica claro que era para veneração. A veneração para eles aqui era uma forma de honraria, não era para adoração, ok? Só que acontece que por que tem muita coisa que a gente não deve aceitar dentro da igreja? Porque a gente fala assim, vai entrar isso aqui na igreja para esse objetivo. Só que uma pessoa que pensa diferente, ou uma pessoa que não se importa com aquele objetivo, ou uma pessoa que não se atenta àquele objetivo, vai pegar e vai usar em outro contexto e vai sair do objetivo. Quando ele sai daquele real objetivo, ele vira algo que não deveria se tornar, entendeu? Ele deixa, por exemplo, de ser santo e se torna algo profano. Que foi basicamente o que aconteceu, mas eu não tô falando que é profano não, tá? Pelo amor de Deus, aqui não é uma crítica à religião católica, mas é história, tá? E a gente precisa entender sobre isso não é uma crítica, Deus que me livre, cada um com os seus, mas eu acredito também que tudo, Deus deixou, foi maravilhoso quando ele começou a inspirar as pessoas para deixar como deveríamos agir, por onde ir. E é tão incrível, porque aspectos, coisas da história, coisas da ciência, da filosofia. Michele, filosofia, sim, bebê, filosofia. Todas essas coisas que a ciência e a história demorou para catalogar, para investigar, para examinar. A Bíblia já falava, já estava ali, Deus já deixou explicado a formação do mundo, o desenvolvimento do ser humano. Tem coisas que Deus não deixou porque não nos cabe, mas vocês vão ver que tudo coincide. Tem um estudo que eu já falei com vocês também sobre isso, que prova que o mundo não, perdão, que a existência humana começou os primeiros relatos de pessoas, de seres vivos, vidas intelectuais, foi ali no Oriente Médio. Então vocês vão ver que a Bíblia sempre, Michelle, isso tá onde? Só vocês dão um Google, vocês vão encontrar. E vocês vão ver que a Bíblia sempre foi coerente, nunca mudou, ela é a mesma, e a gente precisa aprender a defender a nossa fé. Eu falo muito, isso me incomoda. Enfim, vocês estão orando por mim, né? Eu oro por vocês direto, praticamente toda noite. Não deixem de orar pela minha casa, pela minha família. Do nada veio esse negócio assim de buscar oração, porque a gente precisa o tempo todo. Amém, igreja? Vambora. Já falei do concílio, já expliquei pra vocês o que foi o concílio de Nicéia, o porquê que isso aconteceu. Então, Michele, então quer dizer que a igreja católica não foi a primeira igreja? Não. A primeira igreja foi aquelas que surgiram em Jerusalém, que eram comunidade, onde as pessoas se convertiam e se reuniam para adorar, para cultuar, para orar, para basicamente buscar a Deus. Vambora. Na Idade Média, gente, a Idade Média, antes de a gente mudar, quem participava desses concílios? Bispos de todo o Império Romano. Todas as vezes que eles queriam fazer ajustes. Lembra que eu falei para você que o cristianismo foi definido como a religião oficial daquele local? Então, tudo que eles queriam fazer de melhoria, eles pegavam e se reuniam. Não tinha só uma pessoa. Tinha vários bispos, várias pessoas de poderes dentro da igreja mesmo. Não só bispo, mas também como pessoas que faziam parte da monarquia também, tá? Então, vocês já conseguiram entender que o concílio eram reuniões que eram feitas por esses bispos para decidir questões importantes do cristianismo, da religião. Tudo que eles queriam mudar, tudo que eles queriam aperfeiçoar, eles se juntavam. Por exemplo, alguém levantava, que nem o Concílio de Nicéia, alguém ali se levantou, que eu agora esqueci o nome do cara,
fugiu da cabeça, muito queixo. E eles convocou essas reuniões junto com a princesa, junto com outro rei, com outro papa, com um bispo, que não sei o quê. E eles se juntaram e falaram, não, eu concordo, eu discordo. Aí fazer o quê? 10 do meu lado concordam com o que eu tô falando. Aí o outro, 15 do meu lado discorda do que você tá falando. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai se reunir para apresentar as provas pra gente debater acerca disso. Então essa reunião era basicamente para isso, ok? A Idade Média foi algo depois disso, foi muito marcado pelo poder da igreja. Poder de nível monárquico. Era como se os papas fossem os reis daquela época. Todo padre queria ser papa, eu não sei se é assim que vai, né? Não sei se é tipo padre, papa rápido. Eu acredito que não. Mas era algo muito desejado. Alguns deles, relatado pela história, eles compraram os títulos. Era algo de muito poder financeiro. Infelizmente, nesse período da Idade Média, vai acontecer muitas coisas tristes, como a peste negra, aonde a igreja vai ter coragem de dizer que Deus estava punindo as pessoas por causa da falta de obediência à igreja. Vai ser nesse período, vai ser nesse cenário aonde a igreja vai começar a abusar das pessoas de forma absurdas. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se tornou poderosa e centralizada, acumulando riquezas e influência sobre reis e governos. Para você ter uma noção, estava acima deles, o clero estava acima deles. Para vocês terem uma noção, era como se eles fossem a autoridade superior, entendeu? E era abusivo, tá, gente? Era abusivo. Perdão. A espiritualidade simples, eu já estou na terceira folha. A espiritualidade simples dos apóstolos deu lugar a uma religiosidade institucional, marcada por indulgências, relíquias e excessos clericais. Esse distanciamento da mensagem original de Cristo gerou uma inquietação entre os teólogos e fiéis que buscavam retornar à pureza da fé apostólica. É nesse período, por causa dessa corrupção que houve com os papas, teve 3 papas que a história cita como terríveis, que é o Papa Borgia, o Papa Júlio II, o Papa Leão X ou 10, assim, Leão X. O Papa Borgia, ele teve 4 filhos, e isso depois do período em que a igreja já tinha dito que os papas não poderiam ter mulher. Então ele tinha uma amante que ele morava com ela oficialmente, e pelas mansões que eles tinham, ele tinha outras mulheres. O pessoal que trabalhava na casa dele relatava que ele fazia festas de orgias papa, coisas absurdas, tá? Ele vai ter, como eu já falei para vocês, 4 filhos, e ele era considerado inescrupuloso e violento. Tem até um livro, uma obra que fizeram baseado nele, uma obra de Maquiavel que foi baseada nele. É umas coisas assim que a gente fica tentando entender e descobrir aonde se corrompeu, mas aonde há muito dinheiro, infelizmente, né? Isso existe em qualquer religião. O Papa Júlio acreditava que a salvação estava na política e na guerra. Esse ficou conhecido como o Terrível. Por que ele ficou conhecido como o Terrível? Gente, se eu trocar o nome, se eu colocar alguma coisa, não, vocês souberem, pelo amor de Deus, pode colocar aí à vontade, tá? Porque às vezes dá uma bugada. Ele acreditava que a igreja tinha que governar a política, e que, tipo, por exemplo, e as pessoas, os cristãos, eles tinham que ir para a guerra a mando da igreja. Eles tinham que fazer aquilo que o clero ordenasse. Nesse período, eles conseguiram muitos territórios, porque os soldados iam em nome da igreja. Então, eles saqueavam, invadiam, tomavam territórios, tudo em nome da igreja. Depois surgiu um outro papa que as coisas ainda ficou pior,
entendeu? Que foi o Papa Leão, ele começou a vender indulgências. O que é isso, gente? Indulgências. É o perdão, a redução das consequências do pecado. Eles negociavam algo que eles não tinham poder. Quando alguém se arrepende, esse pecado automaticamente já está pago, já está perdoado. Só que a Igreja Católica fazia o quê? Ele falava assim, você errou tanto. A pressão, a opressão era tão forte que eles não se sentiam livres, não se sentiam perdoados. Isso era uma forma também de manipulação que a igreja fazia. Então, o que acontece? O Papa Leão X, ou 10, ele... é alguma coisa assim. Ele fez o seguinte, ele precisava reconstruir a Basílica de São Pedro, porque tinha sido destruída pelo outro papa doido. O que aconteceu? Só que isso gerou muito custo. Então ele começou a dizer que ele ia perdoar, que agora que ele tinha recebido uma autoridade, que a igreja estava tendo autoridade para fazer indulgências e começar a vender o perdão. Por exemplo, então ele tirava basicamente a consequência do pecado. Não, se você pagar, fica tranquilo. Só que isso não existe. Só que quando ele começou a fazer isso, isso gerou gatilhos em alguns teólogos, alguns papas que não concordavam com isso. Aí é nesse cenário que aparece quem? Martinho Lutero, que era católico e começou a discordar de toda essa baboseira e colocou na porta da Universidade Católica de Wittenberg, eu acho que é o nome, Wittenberg, isso mesmo, as 95 teses dele. Essas 95 teses era refutando as ideias malucas que não só o Papa Leão, mas foi ele que começou a distorcer a escritura para gerar não imposto, mas renda, entendeu? Porque ele queria concretizar uma obra e só Deus sabe o que ele mais queria fazer com isso, né? Em 1517, como eu já falei, Martinho Lutero publicou as 95 teses, denunciando a venda de indulgências, defendendo que a salvação vem somente pela fé e pela graça, que é a sola fide, né? Esse movimento foi uma reação espiritual e intelectual ao desvio da igreja medieval. Lutero e outros reformadores como Calvino, e Henrique propuseram uma volta às origens, reafirmando os princípios. Quais são os princípios? A Bíblia como única autoridade, salvação é só pela fé, salvação pela graça, todos os crentes têm acesso direto a Deus, que eram as coisas que a Igreja Católica, uma das coisas, né, porque para ele fazer 95 é porque ele encontrou 95 erros, né? Ok? A reforma não foi apenas uma ruptura, mas um renascimento da fé, buscando restaurar o espírito da igreja, o quê? Primitiva. Lembra lá no nosso desenho? Aquela primeira igreja lá de Jerusalém? Então, quando chega aqui na reforma protestante, que a gente vai se deparar com Lutero, a gente vai ver que Lutero está tentando voltar às origens bíblicas, tentando corrigir aquilo que nunca deveria ter mudado. Só que o que acontece? Lutero passa a ser perseguido. Então Lutero foge, ele é excomungado, acho que é a palavra excomungado, expulso. Ele é excomungado, ele é expulso da Igreja Católica porque eles acreditavam que ele, sei lá, que ele estava querendo destruir a religião, quando na verdade não. Lutero nunca quis criar uma outra religião. Em nenhum momento você vai dizer que Lutero se declarou protestante. Não, você não vai ver isso. Lutero era católico, só que ele queria corrigir o erro que estava ali, o que estava acontecendo ali. A Igreja Católica, na sua fundação, não adorava imagens de escultura, não vendia indulgências, não negociava a fé nem a salvação de ninguém. Então, o que acontece? Gente, eu não estou dizendo que isso hoje aconteça nas igrejas católicas, porque a gente não tem acesso a isso, né? Eu não sei como funciona a Igreja Católica.
Não sei o contexto, eu estou falando isso no período da Reforma Protestante, ok? A Reforma Protestante foi o resultado de um longo processo histórico e espiritual. Começou como uma igreja viva e comunitária e se tornou uma instituição poderosa e, finalmente, foi desafiada por homens que buscavam reconectar o cristianismo à sua origem, o ensino puro de Jesus e dos apóstolos. A primeira igreja protestante registrada após a Reforma foi a Igreja Luterana, fundada por Martinho Lutero na Alemanha em 1517 e consolidada oficialmente em 1530 com a Confissão de Augsburgo. E é interessante porque eles vão falar que ela foi fundada porque ele protestou, porque ele protestou. Mas a gente vai ver que ela tem outros fundadores, tá? Ele não queria formar, Lutero ele não queria formar uma nova religião, não. E a igreja ficou sendo chamada de luterana por causa do protesto de Lutero. Então, se tornou agora uma igreja protestante é o quê? É aquela igreja que protestou contra a igreja católica, voltou basicamente para a igreja primitiva, se voltou para a igreja primitiva, aos verdadeiros ensinos bíblicos, ok? Então ela é chamada de luterana por causa de Lutero e protestante por causa do protesto, por causa dessa rupção que ela faz. E a partir desse período, todas as vezes que tinha uma ruptura, aparecia uma nova, não ideologia, mas um novo conceito de religião. Alguém que tinha uma visão um pouco diferente, sabe? E hoje em dia isso é basicamente normal. Ok? Já falei, vou adiantar. Já expliquei isso aqui para vocês. Aí a gente vai ver mais para frente que além da igreja luterana, que eu já expliquei, que é a igreja de Lutero, né? Era chamada de luterana por causa, por exemplo, a igreja a calvinista era por causa de João Calvino. Então, tipo assim, o fundador tipo, você é de qual igreja? Eles pegam, tipo, você é de qual povo, certo? Então, eles vão dizer basicamente isso. Que nem quando eles vão dizer lá pra... Vocês são da onde? A gente é judeu. Por que vocês são judeus? Porque eu sou da tribo de Judá e Benjamim. Então, tipo assim, os termos era relativo aos fundadores. E isso ainda chegou nesse período aqui, ok? Então a gente vai ter a igreja luterana, a igreja reformada, que é de João Calvino. Michele reformada, por quê? Porque ele também fez a reforma dele. Não foi um protesto, tá? É algo mais sutil. Ele acredita até hoje, eu até botei aqui em característica para vocês, na predestinação. Eles acreditam que existem pessoas que já nasceram predestinados à salvação. E aqueles que não. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, Michele, porque a gente vai ver durante toda a Bíblia Deus dando chance para as pessoas. É como se a gente tivesse a oportunidade. É incrível, porque Deus sabe o que eu vou fazer amanhã. Mas tem algo nesse entreponto, vou te dar um exemplo, na linha do tempo, de hoje para amanhã. Ele sabe o que eu vou fazer no meu amanhã, certo? Nessa linha do meu hoje para o amanhã, ele sabe que a mesma probabilidade que eu tenho de errar, eu tenho de acertar. Pode ser que amanhã eu acorde diferente e eu mude de opinião. E a gente vai ver que isso aconteceu muito na Bíblia. Então, essa habilidade que a gente tem de mudar de ideia, de autoconscientização, é algo incrível do ser humano. Porque a gente tem essa habilidade de mudar. Por exemplo, a gente fala assim, poxa, por que Deus não mata fulano de uma vez? Por que Deus permitiu que fulano fizesse tanta coisa? Você vai ver que lá em um determinado ponto, essa pessoa vai se voltar para Cristo. Ou às vezes você vai ver o contrário, aquela pessoa que era muito dada a Cristo lá na frente, vai fazer uma escolha errada. Isso é muito sobre quem somos, sobre o nosso livre-arbítrio. Então, eles acreditam que a pessoa está predestinada à salvação.
Se você vai ser salvo é porque já foi predestinado. Você já está predestinado. Só que a minha Bíblia vai dizer que a salvação é para todos aqueles que receberem. Então, basta querer. Tá? Em nenhum momento a gente vai. Você tá, Michelle, mas não tem aquele versículo que vai dizer que todas as coisas estavam predestinadas desde a fundação do mundo, que não sei o quê. Isso não é sobre salvação, tá? Mais pra frente a gente fala sobre isso melhor. Aí vai ter a igreja anglicana, que como fundador tem Henrique, lá na Inglaterra, a Ana Batista, que teve diversos líderes, e é bem interessante, tá? Eles tinham um negócio que eles não faziam batismo em crianças, era só em adultos. Então, na cabeça deles tinha uma idade certa e apropriada para o batismo, uma fase de conscientização, ok? E a gente vê que esse conceito ele não casa muito com a Bíblia, né? Porque para o batismo não há empecilho, tá? Vai ter aqueles dois homens conversando, vai dizer, ali tá o rio, o que impede de ser batizado? Nada, vamos lá. Foram batizados. Basicamente isso. Então, tipo assim, se você crê, você tem fé, pronto. Suficiente pro batismo. Ok? Como se tornaram religião, vai falar sobre a ruptura com Roma, que os reformadores foram excomungados e criaram comunidades independentes. Michele, quem foram esses reformadores? Lá, João Calvino. Lembra que eles não são chamados de protestantes, que nem já expliquei para vocês. Protestantes foram aqueles que tiveram coragem de protestar, como Lutero fez. Não foi só Lutero, tá? Quando os outros teólogos ficaram sabendo, eles começaram a apoiar isso e começaram também a protestar acerca disso. Mas aí, futuramente, vem João Calvino e ele faz uma reforma, entendeu? E essa reforma deles é interessante porque eles quebram um vínculo com a igreja de Roma, tá? Então, eles fazem uma ruptura. Organização doutrinária, documentos como a Confissão de Augsburgo, luteranas e as institutas da religião cristã calvinistas deram base teológica sólida. Apoio político, e é muito interessante porque, gente, isso aqui eu tô falando como eles se tornaram religião, tá? Para eles se tornarem religião, eles tiveram que romper com Roma, se organizar como uma organização doutrinária, precisaram de apoio político e tiveram uma expansão gigantesca cultural. Mas por quê? Isso aqui é muito importante, porque também foi estratégico. Os reis e os monarcas queriam se livrar do poder que a igreja tinha sobre eles. Então, a forma que eles tinham de fazer isso era apoiando que na cabeça deles seria uma nova religião, uma religião que não governasse eles, porque era o que o cristianismo naquela época em Roma fazia, de dominação e opressão, tá? E o clero estava acima da monarquia, e isso é real. Pontos importantes. A primeira igreja protestante oficial foi a luterana, mas em paralelo surgiram movimentos como os anabatistas e pouco depois veio os calvinistas e anglicanos. Gente, mais uma vez, não foi Lutero que fundou, tá? Ele só fez o protesto e a gente vai ver que ao longo do tempo as pessoas vão pegando os ensinamentos dele, vão fundando e vai ficar sendo chamado por causa do fundador, ok? O nome. Mas não foi ele falou assim, eu vou abrir agora a minha igreja, não, e vai ser, vou botar luterana, não. Não foi bem assim, não, tá? Aí vou falar aqui, eu vou pular porque a gente já falou, pra gente adiantar. Da primeira igreja protestante, a gente já falou disso na última página. Evolução das primeiras igrejas. A igreja luterana, baseada nos ensinamentos de Lutero, salvação pela fé, a autoridade da Bíblia, tornou-se religião oficial em vários principados alemães. É como se fosse em vários estados, tá? Igreja Reformada, que é a igreja calvinista, fundada por João Calvino em Genebra,
Ele acredita que a ênfase deles é na soberania de Deus, predestinação, disciplina comunitária. Espalhou-se pela França, Holanda, Escócia, que também são chamados de presbiterianos. É engraçado aqui, porque eles, por exemplo, eles acham que, tipo assim, tem coisas que Deus não precisa justificar. É claro que ele não precisa justificar nada. Ele é Deus. Então, tipo assim, todas as vezes que algo acontece, Deus sabe o que faz, porque Deus quis assim. Entendeu? Tipo assim, sem por onde ir, por onde voltar. Mas a gente vai ver que muitas das ações, de muitos comportamentos ou reflexos que Deus tinha, até quando Deus pune lá o povo, que a gente citou, lembra? O povo saindo lá do Egito. Deus vai punir esse povo e eles não entram. Mas por que que eles não entraram? Porque eles eram desobedientes, eles eram rebeldes. Na verdade, eles entristeceram o coração de Deus quando eles não confiaram na provisão de Deus. Tá? Muito chato. Mas tudo isso aconteceu. Então, a gente vê que as ações de Deus sempre têm um precedente. E depois, sempre tem um antecedente. E depois a gente consegue observar o precedente. Assim, a gente consegue ver o motivo pelo qual Deus fez tal coisa, ok? Ele não precisa se justificar de nada, mas durante toda a ação dele, a gente vai ver o que levou ele a agir daquela forma. E a Bíblia deixa bem claro muitas dessas coisas. Ah, Michelle, eu não concordo com isso. Ah, para de ser chato. Ah, eu não concordo com isso também. Vai pesquisar. Pode ser que a gente continue sem concordar, isso vai ser legal. Porque quanto mais a gente estudar sobre a Bíblia, quanto mais pontos a gente dizer, não, eu não vejo assim, eu vejo assim, é bom porque a gente cresce, não espiritualmente, intelectualmente, tá bom? E isso também é bom. A igreja anglicana, que é criada por Henrique após romper com Roma, mistura elementos católicos e protestantes. Evoluiu em várias correntes alta da igreja, mais próximas do catolicismo, e a baixa igreja, mais próxima do protestantismo. Os anabatistas, movimento radical que defendia o batismo apenas para adulto e separação entre igreja e Estado. Eles achavam que a igreja é só tipo religião, fé, não tinha que estar envolvido com monarquia, nem com coisas de governo, ok? Sofreu perseguições, mas influenciou grupos posteriores como os batistas e os menonitas. Menonitas, isso. Aí, vamos avançar para a expansão e consolidação. Entre os séculos XVI e o século XVII, o protestantismo se espalhou pela Europa, apoiado por príncipes e reis que buscavam independência de Roma. Então, essa expansão toda aconteceu para eles se livrarem do poder da Igreja Católica, ok? Que era muito, muito, muito forte. Entre o século XVII e o XVIII surgiram novas denominações, como os batistas e os metodistas, enfatizando a autonomia local e a santidade prática. No século XIX e XX, o protestantismo chegou às Américas e ao Brasil, glória a Deus, com missionários e imigrantes. Do século XX em diante, surgiram os pentecostais e o neopentecostais com foco em dons espirituais e na prosperidade. É algo interessantíssimo, né? Porque esse relato parece que agregou só para os pentecostais, mas isso era algo que vem lá da igreja primitiva, não é algo exclusivo, né? E aí eu coloquei aqui a síntese da evolução dos luteranos, que foi a primeira igreja protestante que teve o seu retorno de volta para a fé bíblica, os calvinistas, que acreditavam em disciplina e a soberania de Deus, anglicanos, que tiveram ruptura política e liturgia própria, anabatista, radicalismo comunitário e batismo adulto, batista, metodista e pentecostais, expansão e adaptação ao longo dos séculos. Gente,
essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha servido de grande proveito para vocês. Ai, Michelle, eu não vejo um porquê da gente falar disso agora. A gente vai entrar em Êxodo, que nem eu falei para vocês. E agora, em Êxodo, a gente vai ver Israel deixando de ser só um povo e se tornando uma religião. E esses tipos de coisas é muito importante para a gente entender. E lá na frente vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer algumas separações entre conceitos de coisas que eram aplicadas só a Israel e aquilo que é de aplicação universal, que é para todos nós. Papai do céu abençoe a sua vida rica e abundantemente, que vocês tenham um ótimo fim de semana, que Deus use a sua vida tremendamente. Beijinho. Beijo.